Olá, que tal aprender a preparar um delicioso salgado de pernil assado com requeijão? Quer aprender a preparar essa delícia? Então vem comigo! O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! Vamos iniciar a nossa receita cortando em rodelas as nossas cebolas, mas as rodelas da sua cebola não podem ficar finas como essas primeiras que eu acabei de cortar. As rodelas de cebola precisam ficar grossas, como essas que eu estou cortando agora. E se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva. Ative também as notificações e fique por dentro de receitas incríveis e deliciosas como essa. Depois de cortar as suas cebolas em rodelas, corte os seus alhos em lâminas, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. Essas lâminas não precisam ser muito finas, mas também não podem ser muito grossas. Depois de cortar a sua cebola e o seu alho, prepare a cama para assar o seu pernil. E para isso você fará o seguinte: você cortará 2 folhas grandes de papel alumínio, sobrepondo elas conforme eu estou fazendo aqui. Não esqueça de deixar a parte brilhosa virada para onde o alimento ficará. Em seguida, sobre o papel alumínio, você colocará uma folha bem grande também de papel manteiga. E sobre a folha de papel manteiga, você irá acomodar as suas rodelas de cebola. Depois de acomodar as rodelas de cebola lado a lado, conforme eu acabei de fazer, coloque sobre ela as lâminas de alho. E sobre tudo isso, azeite a gosto. Agora você irá acomodar o seu pernil sobre essa caminha que acabamos de preparar. O meu pernil aqui já está temperado e eu temperei ele com alho, sal, pimenta do reino, páprica picante e limão. Além disso, eu também optei por utilizar dessa vez o lemon pepper. E ficou muito bom, posso garantir a vocês. Depois de colocar o seu pernil sobre a cama que preparamos, você colocará sobre ele mais azeite. Em seguida, coloque sobre o pernil com azeite mais uma folha de papel manteiga e enrole todo o seu pernil com papel alumínio. Mas preste bem atenção. O papel alumínio não deve ficar em contato direto com o pernil, e sim em contato direto com a folha de papel manteiga. Depois de fechar bem o seu pernil com o papel alumínio inicial, você colocará sobre ele uma nova folha de papel alumínio e em seguida irá enrolá-lo muito bem com mais papel alumínio. Lembre-se de apertar bem para que o papel alumínio se molde ao redor do seu pernil e não deixe que o vapor escape. Depois disso, coloque o seu pernil em uma assadeira e adicione aproximadamente 300 ml de água nessa assadeira. Agora leve o seu pernil para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 2 horas. A água deve estar em temperatura ambiente, não é necessário que ela tenha sido aquecida, ok? Após o seu pernil assar no forno por 2 horas, retire-o de lá e remova todo o papel alumínio, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. E lembre-se, a sua colaboração é muito importante para o nosso trabalho. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, salve e hype esse vídeo. Essas ações, conforme eu já falei outras vezes, não vão custar nadinha para vocês, mas vão ajudar muito o nosso crescimento. E eu estou contando com a sua ajuda. Após remover todo o papel alumínio e também o papel manteiga que cobria o nosso pernil, eu vou levantar o pernil, conforme vocês estão me vendo fazer aqui, e irei retirar a folha de papel alumínio com papel manteiga que estava no fundo. Mas eu deixarei na assadeira tanto o caldo que esses ingredientes soltaram, quanto o alho e a cebola, mas retire todo o papel alumínio, qualquer pedacinho que tenha ficado, ok? Em seguida, espalhe muito bem o alho e a cebola e coloque a parte de baixo do pernil virada para cima. Afinal de contas, essa parte já assou nesse caldo por 2 horas. Agora vamos deixar a parte que estava virada para cima em contato com esse caldo e assim o nosso pernil irá absorver ainda mais sabor. Agora você voltará com seu pernil para o forno e deixará que ele doure por 1 hora. Após esse tempo, retire o pernil do forno, vire a parte dourada para o caldo e leve de volta o seu pernil para o forno por mais 1 hora. Antes de levar o seu pernil para o forno pela última vez, regue-o muito bem com o caldo do cozimento dele. E como vocês puderam observar, o meu pernil já está bem macio, porém a carne ainda está um pouco resistente em alguns pontos. Esse último tempo de forno servirá para deixá-lo macio de forma uniforme. Como eu vou utilizar o meu pernil para fazer um recheio, eu preciso apenas que ele fique macio de forma uniforme. Porém, se você for servir o seu pernil de uma outra forma, retire
todo esse caldo do fundo e reserve. E leve o seu pernil para terminar de dourar sem esse caldo. Porém, a cada 20 minutos, abra o forno e regue o seu pernil com mais caldo. E olha como o meu pernil ficou por dentro, macio e suculento. O sabor desse pernil ficou sensacional, gente. Se eu não fosse utilizá-lo para um recheio, eu deixaria ele dourar um pouquinho mais e em seguida faria um molho agridoce para acompanhá-lo. Mas, como eu vou utilizar o meu pernil como recheio, eu irei cortar algumas partes dele, irei retirar toda a gordura e em seguida irei desfiá-lo. E se enquanto você estiver desfiando o seu pernil, você encontrar algum pedacinho de gordura, retire e descarte. Em seguida, vocês irão umedecer o seu pernil desfiado com o caldo do cozimento dele que eu havia falado para vocês reservarem, lembra? Mexa muito bem para agregar o caldo à carne e reserve. Agora vamos abrir a nossa massa. E essa massa aqui, a receita dela não está nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui em cima para vocês um card com a receita dessa massa. Essa massa fica muito boa, gente, então vale a pena assistir o vídeo, tá? Eu só não preparei a massa aqui nesse vídeo, senão ele ia ficar muito longo e eu já percebi que vocês não gostam de vídeos muito longos. E aí, o que você está achando dessa receita? Me conte nos comentários. Aproveite para me contar também qual o seu salgado favorito ou qual a sua receita favorita. Quem sabe ela não aparece aqui no canal Receitas da Belly, hein? Essa massa é muito fácil de fazer e depois de pronta, se o dia estiver quente, ela cresce que é uma beleza. Agora, se o dia não estiver quente, no vídeo que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui em cima, tem uma dica essencial para fazer a sua massa crescer rapidamente nos meses mais frios. Para abrir a sua massa, você pode utilizar um rolo de macarrão, como o que eu estou utilizando aqui no vídeo, ou uma garrafa de vidro, mas aqui tem 2 pontos. O primeiro, ela precisa ser redonda e ela precisa estar cheia de água, e você também precisa ter muito cuidado para não quebrar a garrafa. E com relação ao preparo desse salgado, aqui vai mais uma dica que vai ajudar muito vocês. Abra sua massa, mas não deixe que ela fique muito fininha. A sua massa precisa ter aproximadamente a espessura que vocês estão vendo no vídeo. Se a sua massa ficar muito fina nesse momento aqui, depois quando vocês forem assá-la, ela não ficará muito macia, tá? Depois de abrir a sua massa inicialmente, divida ela em partes iguais, dobre cada uma dessas partes ao meio e volte a abrir. Lembrando sempre, gente, de não deixar a sua massa muito fina. Depois de abrir a sua massa pela segunda vez, vocês irão adicionar a ela o requeijão. Sim, o requeijão deve ficar em contato direto com a massa. Em seguida, sobre o requeijão, vocês colocarão o pernil desfiado e em seguida fecharão o seu salgado da forma que eu estou mostrando aqui no vídeo. Agora vocês precisam ter muito cuidado. Não deixe que a massa entre em contato direto com o recheio, porque senão será mais difícil ainda fechá-la. E só para esclarecer, gente, a parte que não pode entrar em contato direto com o recheio são as bordas da massa. Porque se essa massa umedecer e esse pernil está bem úmido, ela depois para fechar ela vai ficando mole, então ela não irá selar perfeitamente. Então o ideal é que você coloque o recheio no centro, suba as laterais e pressione. Depois de unir essas pontas, você deverá dar beliscões, deixando essas emendas bem fininhas. No próximo salgado que eu fechar, eu vou dar um zoom aqui no vídeo para que vocês possam ver como deve ser feito esse fechamento. E aqui, gente, tá vendo? Aqui é a emenda. Se você só pressionar, ela ficará da forma que vocês estão vendo aqui. Por isso é importante que você dê beliscões como esses que eu estou dando aqui, pressionando bem, fazendo as pontas da massa se misturarem. Depois de fechar bem os seus salgados, acomode-os em uma forma com a parte da emenda virada para baixo. Essa forma não precisa estar untada nem enfarinhada. Em seguida, pincele os seus salgados com uma mistura que é feita com uma gema de ovo
e 2 colheres de sopa de leite. Bata muito bem até incorporar o leite e a gema e em seguida pincele os seus salgados com essa mistura. Agora você deverá levá-los para assar. E o segredo para ter salgados perfeitos é: não pré-aqueça o seu forno. Você colocará os seus salgados no forno e depois irá acendê-lo. Os salgados irão assando conforme o forno for esquentando. Dessa forma, o seu recheio não irá vazar e a sua massa não ficará ressecada. Você deve assar os seus salgados a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Após esse tempo, os seus salgados estarão prontos. Retire-os do forno e solte-os com o auxílio de uma espátula. Olha como eles saíram bem fácil e eu não precisei nem untar nem enfarinhar a minha forma. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e comam as 2 delícias que eu estou deixando aqui para vocês.